Evangelho escandalizador, o Evangelho de Cristo, obra e vida de Cristo, pessoa de Cristo. O Evangelho é escandalizador, e se não for escandalizador, não é Evangelho. Parece que é, preste atenção. Pensemos um pouco mais nesta verdade, voltando novamente neste domingo, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, a primeira carta dele aos Coríntios. Corinto, cidade da Grécia. Paulo esteve lá pregando o evangelho, uma igreja nasceu, foi fundada com os convertidos naquela cidade extremamente pagã. E Paulo, depois à distância, ouve as notícias do que está acontecendo na igreja, e ele escreve orientando. 1 Coríntios capítulo 1, vamos focar do verso 17 até o capítulo 2, verso 5. Palavra do Senhor então para você nesta noite. O apóstolo Paulo ouve falar, recebe notícias de que diversas dificuldades adentraram aquela igreja, muitas complicações relacionais, doutrinárias, e ele nesta carta vai a um ponto ao outro, esclarecendo e corrigindo. E para entendermos melhor o ponto ou a questão que está nesse trecho, vamos voltar até o verso 13 no capítulo 1. Ele aponta aqui e repreende a situação, um problema específico. Ele faz uma pergunta: acaso Cristo está dividido? Uma pergunta retórica. A resposta é não, qualquer cristão sabe disto. Por que ele faz essa pergunta? Há um outro problema. Ele vai novamente à pergunta, ou a outra pergunta: foi Paulo crucificado em favor de vocês? Falando dele mesmo, certamente que não. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Certamente que não. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. E se você ler os versos anteriores, você vai descobrir melhor o que está envolvido aqui, mas fica bem claro aqui, há divisão naquela igreja, e cada um escolhe alguém a seguir. Há os estrelas que cada um escolhe para seguir dentro da igreja de Cristo. Coisa perigosa que acontece na igreja de Jesus Cristo nos nossos dias. Isto é promovido muito bem. Adiante dessa situação, então, que ele vai discorrer sobre quem é Cristo e ele somente, começando no verso 17, palavra de Deus. Abra o coração e receba a palavra do Senhor. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados,
poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que entre vocês minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Verso 18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. No capítulo 2, o verso 2, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Na minha juventude, participava com um grupo de jovens que gostava de desenvolver trabalhos evangelísticos mais arrojados. E um deles que realizávamos era ir, na época da temporada de praia, férias de fim de ano, e lá então realizarmos encontros evangelísticos nas praias. E eu me lembro, aquele ano estávamos em Ubatuba, e como sempre, cidade cheia de pessoas fazendo as suas férias e veraneio, e nós íamos para a praia e ajuntávamos ali então aquela moçada toda nossa, começávamos a cantar e ninguém tem o que fazer por lá, então o povo começava a juntar para ver porque que esses jovens estavam cantando com tanto entusiasmo. E fazíamos isso no calçadão também à noite, quando todos andam como bichos em volta da luz, giram, não sabem para onde vão. E nós começávamos a cantar, então todos paravam para ouvir e se aglomeravam. E nós sabíamos que enquanto nós estávamos cantando, eles ficariam, mas se parasse a música, eles iriam embora. Então nós, depois de terminarmos de cantar 2, 3 músicas com bastante entusiasmo, e a roda ter se formado, a multidão, alguém de nós dava uma palavra de 5 minutos, no máximo 10, muito rápido, falando de Jesus Cristo e quem Ele é, o que é o Evangelho. E antes que o povo começasse a ir embora, nós saímos do nosso lugar e íamos para conversar com as pessoas e passar para eles algum material, alguma literatura evangelística e tentar testemunhar a eles. E eu me lembro, numa dessas ocasiões, me dei conta de como o mundo estava começando a mudar, e com o passar do tempo, estudando e vendo para onde foi, vi que realmente eu estava certo. Conversando com uma senhora, depois então num momento desses ali na roda, ela estava cheia de elogios para nós. Que bonito ver vocês, jovens belos, alegres, cheios de vida, cantando sobre o amor e sobre Deus, e grande era o discurso dela.
E aí então eu tomei a palavra, minha vez de falar, e comecei a falar a ela do grande amor de Deus em Cristo, e que Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. A mulher quase deu um pulo para trás. Por que você, jovem, vai falar em pecado? Essa coisa tão feia. Prestar atenção nisto. Vamos falar do amor de Deus, o Deus que ama a todos. O pecado foi repugnante para ela, e consequentemente, tudo mais que envolvia pecado em relação ao Deus revelado em Cristo. Pecado. O cientista Darwin, é dito que uma vez perguntaram a ele qual seria a diferença entre o ser humano e os outros animais, e ele respondeu certamente numa resposta, penso eu, jocosa. Ele disse que a diferença é que o ser humano é o único animal que fica vermelho. Houve um pensador, escritor, um homem muito arguto nos Estados Unidos, você talvez ouviu falar dele já, Mark Twain, um escritor, um dos grandes escritores da história americana, Mark Twain. Aliás, esse era um apelido dele, um pseudônimo, mas ele é conhecido por esse pseudônimo, falecido em 1910. Ele comentou sobre essa colocação de Darwin que o que marca o ser humano é que ele é um animal que fica vermelho. Ele disse, Mark Twain, que sempre tinha suas tiradas interessantes. Ele disse, realmente o homem é o único animal que fica vermelho, porque fica envergonhado. E por isso ele é o único animal que tem motivos para ficar vermelho. Ou será que não? Ou será que não? Bem, nós ficamos vermelhos por muitas coisas, como somos apanhados numa situação humilhante, que nos deixa embaraçados, mas deveríamos ficar vermelho por causa do pecado. Mas será que o pecado é o caso ou não? O famoso pensador de décadas atrás, na Inglaterra, Chesterton, disse que o pecado é algo validado empiricamente pelos milênios da história humana. Isto é algo inegável. A história humana, nos milênios, prova que o pecado é uma realidade. Ou será que não? Ou será que não? O apóstolo Paulo fala do Cristo crucificado. E ele diz, note bem, acompanhe-me nesta noite. Isto aqui é fundamental para a sua existência e a sua eternidade. O apóstolo Paulo diz que Cristo crucificado é o centro da pregação dele. Cristo crucificado é exclusivo e central na pregação dele, na pregação apostólica. Nada decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por quê? Por que pregar Cristo e Cristo crucificado como central, essencial? Ele viaja, prega, debate, sofre por esta mensagem do Cristo crucificado. Por que ele faz isto? Por quê? Por que é escândalo? Por que é loucura? Cristo crucificado. E ele decide saber nada mais que Cristo crucificado. E talvez até você pergunte, mas ele não fala do Cristo ressurreto? Fala. Nesta carta mesmo, 1 Coríntios capítulo 15, ele apresenta um grande argumento provando a ressurreição de Jesus Cristo. Mas Cristo ressuscitado, sem o Cristo crucificado, para nós serve para nada. Se Deus viesse em Cristo, morresse até uma morte natural e ele ressuscitasse, ficaríamos impressionados com o poder de Deus se ele assim fizesse. Ressuscitou a si mesmo. É verdade que Jesus Cristo ressuscitou pessoas durante o seu ministério, mas essas pessoas foram ressuscitadas pelo poder dele, mas a ressurreição dele é dele por ele mesmo.
E se ele fizesse de qualquer outra forma, acharíamos maravilhoso e ficaríamos estupefatos diante do show de Deus de tal poder. Mas para o que serviria? Para nós. A grande notícia, a notícia maravilhosa do Cristo crucificado é maravilhosa para nós, é grandiosa, porque é a ressurreição do Cristo que morreu na cruz. A morte substitutiva, a morte por nós. Por isso a mensagem é primeiramente sobre o Cristo crucificado. E é isto que diferencia o Evangelho que Cristo fez e é de tudo mais que há no mundo. De tudo mais que há no mundo. Só o Evangelho de Jesus Cristo tem uma cruz. E nessa cruz ele esteve numa morte real. Mas por que foi ele a morte? Por quê? Por causa do pecado humano, por causa do pecado do ser humano. O ser humano é em verdade pecador e por isso a cruz foi necessária. Ele se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça e redenção, diz o apóstolo Paulo no verso 30. Aí está Paulo com essa mensagem que escandaliza, que é chamada de loucura, porque envolve a morte substitutiva, porque é necessária essa morte por causa do pecado. A mensagem do Cristo crucificado exige o pecado, o fato do pecado, aponta o fato do pecado. Mas vivemos dias quando tudo é feito. As argumentações humanas, as reflexões filosóficas e de consequência então éticas negam o pecado. E aqui está esse texto colocando você diante do Cristo crucificado, isto é, colocando você também diante do seu pecado, da realidade do pecado. Esse texto fala a você nesta noite, confronta você nesta noite com a seguinte palavra: confesse a realidade do pecado. Você já confessou isto? Você já entendeu, viu e sentiu o peso do seu pecado? Sentiu o drama do seu pecado? Viu de perto a realidade e a consequência terrível desse pecado que o separa de Deus? Hoje e para todos sempre, sim, para uma condenação eterna, para uma condenação eterna. Você já viu o pecado? Isto já tocou a sua alma, essa verdade, a realidade do pecado, e você já confessou isto, e confessou isso diante de Deus, clamando pelo poder perdoador da morte de Cristo em seu lugar, tomando ali na cruz a pena, a culpa do seu pecado. Isso já aconteceu na sua vida? Confesse a realidade do pecado. Confesse a realidade do pecado. Agora, acompanhe-me mais uma vez o apelo, para pensarmos um pouco onde é que nós estamos nesses dias. Onde está a mentalidade? O que é que domina? Domina a mídia, as reflexões nas ciências humanas, os ambientes das elites intelectuais, artísticas, as escolas. O que é que domina, o que está aí? Deixe-me dizer isto: não se defina afetivamente, deixe de se definir afetivamente. A palavra do dia: afetividade. Tudo é afetividade. Ouvi até tempos atrás já ouvi sobre você também, sobre culinária afetiva. Aliás, estava num lugar com algumas pessoas há poucos dias atrás, e fazendo uma refeição, e a pessoa ali do local do estabelecimento nos anunciou que eles estavam promovendo o café afetivo e nos convidou para participar. Culinária afetiva, turismo afetivo. E ouvi sobre o capitalismo até afetivo, a afetividade para tudo.
é a palavra de ordem, é a palavra formatadora dos nossos dias. Tudo é explicado e falado em termos de afetividade. A essência do ser humano foi reduzido à afetividade. Deixe-se de definir afetivamente. É preciso romper com esse modelo e essa proposta que está no ar. Está na música, está no filme, está na conversa dos programas de curiosidades e interesses na televisão. Sempre aparece nas entrevistas afetividade. Isto bombardeia sua mente, seu entendimento e tenta lhe dar uma visão de vida que não é a visão das Escrituras, não é a visão dos Evangelhos, não é a visão de Jesus Cristo e os apóstolos. Portanto, é uma visão equivocada que vai lhe levar na direção errada. É preciso resistir a essa definição afetiva. Eu me defino afetivamente. Esse é o cenário que está aí. O pecado foi eliminado e a afetividade foi abraçada. Pecado, o conceito moral daquilo que é certo, porque é conforme a vontade e o caráter de Deus, e o contrário, errado, é pecado. Isso foi abandonado, e agora a essência e que nos governa o pensamento, a vida humana, é o sentir bem, e a afetividade foi abraçada no lugar de qualquer ideia de pecado. O sentimento substitui a moralidade. O sentimento substitui a moralidade. Como é que nós decidimos o que fazer, o que não fazer, o certo? Aquilo que me faz bem, me faz sentir bem, isso é o certo. Isso que deve me governar. E se falam de moral e até de pecado, é com uma redefinição afetiva. É preciso ficar muito atento, porque o truque é muito sutil. Parece que estão falando a mesma coisa, porque a palavra é a mesma, mas ela vem carregada de um outro sentido. Quando falam em moral e falam até em pecado, se falarem, tem tudo a ver com o sentir e a afetividade. O importante é eu estar de bem com a vida, sentir-me bem. Há uma história por detrás disto. Isso não começou ontem. Está aí essa mudança, a mudança é real. Aliás, o escritor tcheco Kundera, Milan Kundera, um homem que escreveu diversos livros, ele escreveu um texto, Imortalidade, e nesse texto que ele escreveu em 1990, ele usa a expressão no latim homo sentimentalis. Todos nós já ouvimos falar do Homo sapiens, e ele fala agora que nos nossos dias surge o homem sentimentalis, isto é, o homem sentimental. E ele define, preste bem atenção. Não é que o homem tenha, ou o ser humano aqui, não é homem e mulher, não é que tenham sentimentos. Isso nós temos, Deus nos deu. O que mudou? O que é o homem sentimental, o homo sentimentalis, o homem e a mulher sentimental? O que mudou? É que esse ser humano agora é orgulhoso dos seus sentimentos. E o sentimento se tornou um valor supremo. E por isso, sendo um valor supremo, todos querem afirmar e exibir seus sentimentos. E basta ver a mídia, televisão, e isso fica evidente. Basta você observar. E ele vai dizer que inclusive surge então o homo histéricos. Homem e mulher histérico, tanto que precisa ficar mostrando seus sentimentos. O que está sendo usado como vanguarda para promover essa visão do homo sentimentalis é toda essa questão de gênero e a homossexualidade.
E aí ele fala do homo histéricos, e toda vez que eu vou a um lugar e há uma pessoa realmente assumida como homossexual, eu lembro dessa expressão homo histéricos. Noto o homem, por exemplo, com aqueles jeitos bem afeminados, os maneirismos, o jeito de falar. É evidente que puxa para uma expressão afeminada, mas não é como as mulheres. É um tanto caricato e exagerada. É o homo histéricos, não apenas sentimentais. Estou aqui não apenas querendo atacar a pessoa do homossexual. Estou falando de um drama que nós estamos vivendo nos nossos dias. E mesmo aqueles que não são homossexuais também estão reduzidos a esse sentimentalismo como valor supremo, de outra forma. E nos tornamos histéricos porque vamos a isto de forma exagerada. Queremos sentir tudo. Queremos sentir o que nós achamos que é importante. Há um escritor de peso, Charles Taylor, que é respeitado como intérprete da nossa era atual. Ele escreveu uma grande obra chamada A Era Secular, são 700 páginas. E ele fala sobre este desenvolvimento do sentimentalismo na história humana mais recente, tomando conta de nós. Ele fala do surgimento do chamado movimento romântico, o romantismo no século XVIII, em reação a um domínio que havia na época de uma visão muito racionalista da vida, mecânica. E aí o ser humano foi se sentindo apertado, virando uma máquina, ele reage com seus sentimentos. E aí então por isso o movimento romântico, não romântico na questão só de um amor, relacionamento entre um homem e uma mulher, mas romântico no sentido de sentir e o sentimento como primordial na vida. E isto leva a um individualismo também. O importante é o que eu sinto e os meus sentimentos. Não há nada que seja valor mais supremo para mim do que aquilo que eu sinto. O importante é eu encontrar minha felicidade, isto é, eu me sentir bem, isto é o que importa. E o resto é o resto. E aí as consequências, diz ele, é o quê? Qual é a conclusão? Se prega que não devemos criticar os valores dos outros, seja no sexo, seja na religião. Cada um realiza a sua própria humanidade sentimental, sem se submeter à sociedade e religião. E quanto mais a pessoa age de forma histéricos ou histérico, mais espaço ele tem na mídia, não é verdade? Quanto mais escandaloso é a drag queen, mais holofote dão para ela. E outros pensadores têm apontado essa situação toda. Há uma filósofa, reconhecida filósofa de Israel, israelense, Eva Ilus. Ela diz que o homem afetivo surgiu principalmente com o discurso de Freud. Então vem a questão do romantismo, e aí também surge aí a Freud com seu pensamento. E ela diz que esse discurso de Freud foi aplicado a todas as áreas da vida. A vida afetiva e emoções se tornam o fator principal da sociedade, no lugar inclusive da religião. O homem sentimental constrói novos valores, com a intenção de maximizar sua felicidade. E essa é a sua única moral, isto é, maximizar sua felicidade em seus sentimentos. Uma vida totalmente hedonista, que busca o seu prazer, sentir bem emocional, e o seu conforto pessoal acima de todas as coisas. E aí então o quadro se define a resultado. Qual o resultado? A instrução para a nossa vida e o que é viver não vem mais da religião, mas do discurso psicológico. Terapeutas viraram sacerdotes e templos foram trocados por consultórios. Vivemos no mundo da terapia, nesse mundo sentimentalista, do homo sentimentalis. Esquece esse pecado, nada de Cristo crucificado. Então nós temos esse fenômeno que é consequência natural.
A preocupação terapêutica qual é? A culpa que você sente é uma perturbação desnecessária. A culpa que você sente é uma perturbação desnecessária. E a minha função aqui, como terapeuta, é livrar você daquilo que te dá culpa. Porque se eu fizer isso, eu tiro a perturbação que você sente nas suas emoções. Eu preciso eliminar a sua culpa, o caminho é eliminar a sua culpa e preservar a sua afetividade. Por isso, e psicólogos estão proibidos de falar a qualquer homossexual que ele pode ajudá-lo a deixar aquela prática. Não há pecado ou não é o pecado que deve ser abandonado. Mas a ideia de pecado para que você fique bem na sua afetividade. O pecado é o problema, esse conceito imposto sobre você pela religião, pela sociedade. Abandone a ideia de pecado e você vai se sentir bem. E nós sabemos que ninguém chega lá, não é verdade? Porque o problema não é a sociedade, não é a religião. Isso está em nós. Isso está em nós. Pensam que se fizerem leis e leis que proíbem isso, aquilo e a homofobia, todos eles vão ficar bem. Não vão. Não vão. Não será nunca por aí. Não irá embora. Décadas de terapia não vai eliminar de nós isto que é chamado de pecado relacionado à questão moral. E poderíamos falar muito mais do que está acontecendo sobre outros pensadores. Aí está esse novo dia, esse novo tempo. E isso tem tocado inclusive o mundo evangélico em muitas formas, aqui e ali. Há um desvirtuar no mundo evangélico. Mundo evangélico sem pecado, sem uma definição clara de pecado, um mundo evangélico com uma ideia nebulosa da cruz de Cristo e às vezes até com ausência da cruz de Cristo, de um Cristo sem cruz até. Vale a pena lembrar o pensador de um renomado teólogo, Richard Niebuhr, falecido em 1962. Ele, no seu livro O Reino de Deus na América, combate o que era o chamado evangelho social naqueles dias. Quando então transformou-se o evangelho em muitas igrejas como apenas algo que deveria se ocupar com a transformação social, econômica das pessoas. Um evangelho que não falava de pecado, falava apenas dos problemas, das estruturas políticos sociais, e que o evangelho era transformar essas coisas. Não falava do pecado, a responsabilidade pessoal, a culpa e a cruz. E ele escreveu assim, Niebuhr: um Deus sem ira trouxe o homem sem pecado para dentro de um reino sem julgamento, através da ministração de um Cristo sem cruz. Define esse pessoal aí. Um Deus sem ira trouxe o homem sem pecado para dentro de um reino sem julgamento, através da ministração de um Cristo sem a cruz. E esse perigo ronda a igreja constantemente. Não muito tempo atrás, o pastor Ed Renekiewicz deu uma entrevista ao filósofo Luiz Felipe Pondé, e entraram na questão do pecado. E o pastor Ed Renekiewicz, um homem arguto, inteligente, muito popular, mas muitas vezes com posições teológicas muito preocupantes, falou que era preciso um novo conceito para o pecado, não mais devia ser visto como transgressão da lei,
E ele disse que esse conceito de pecado como transgressão da lei está datado historicamente. Isto é, tem prazo de vencimento. Está datado historicamente. E ele apresentou então a nova definição, que ele entende ser a definição atual, no seu esforço sempre constante de estar alinhado com a cultura e os dias. Ele diz: pecado é vivência autodestrutiva, é sofrer a agonia de não ser o que poderia ser e deveria ser. Sempre constrói muito bem suas palavras, é um homem muito hábil. Lá está o Cristo crucificado. Ele está sendo crucificado. Por quê? Porque eu não sou o que eu deveria ser. Não há nada de transgressão envolvido ali. E aí nós vamos avançando para dias quando a mensagem em outros campos desse mundo evangélico, o campo chamado gospel, que é totalmente diferente aqui desse pastor Kivitz, o mundo gospel, o mundo com a mensagem sem Cristo crucificado, e a liturgia sem Cristo crucificado, a liturgia preocupado com outras coisas. Creio que domingo passado eu mencionei que antes do carnaval houve um movimento enorme aí em 3 lugares, parece, nosso país, de forma concomitante. Encheram estádios com jovens e por horas ali, então se cantou, alguns falaram, e recebi, ou melhor, vi na notícia ali um link falando deste evento, e entrei para ver o que estava ali registrado no link, e me dei a pachorra de escutar por 25 minutos num desses eventos no estádio em São Paulo. 25 minutos. Cantaram, falaram e cantaram. Foi o quanto eu consegui permanecer assistindo, mas creio que foi suficiente. 25 minutos. Não é que a cruz não foi mencionada, o nome de Jesus não foi mencionado. Cantaram, cantora vinha e começa num certo tom, depois vai para outro, e você percebe que é tudo levando a um crescendo de uma manipulação de massa, é a música produzida para isto, há um êxtase. A cruz desconhecida. Portanto, não falamos em pecado. São liturgias voltadas para o sentir. A mídia é usada com muito poder, porque o que conta é o efeito sensorial que causa nas pessoas. A preocupação é produzir uma certa comoção de massa, um agito coletivo. E as pessoas vão de eventos para eventos, correndo para sentir mais, precisa ver quem vai estar lá. E lá é assim, a gente sente assim, tem arrepios. Nada fiz saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e Cristo crucificado. John Stott, Dr. John Stott, pastor da igreja All Souls em Londres. Aqueles que vão à Inglaterra devem visitar esta igreja. Faleceu alguns tempos atrás, faleceu aliás em 2011, escritor, diversos livros, um teólogo de mão cheia, respeitado à volta do mundo todo. Ele escreveu um livro referência, nos livros de referência que ele escreveu, Ouço o Espírito e Ouço o Mundo, falando dessa questão. Sim, precisamos entender a cultura como cristãos para saber como falar com ela, mas precisamos, não podemos deixar de ouvir a voz do Espírito segundo a palavra do Espírito Santo. Essa é a minha preocupação, por exemplo, quando de transgressão, pecado passa a ser aquilo que eu deveria ser. Nós podemos alterar palavras para sermos entendidos, mas nunca o significado.
A natureza do pecado não pode ser modificada. Diz ele, Dr. Stott, nós, em particular, temos buscado afirmação, colocando-nos contra o amor e a autoridade de Deus e contra o bem-estar do nosso próximo. Usando uma linguagem cristã bem direta, nós, além de pecadores, somos também pecadores culpados, e a nossa consciência nos diz isto. Usando uma linguagem cristã bem direta, nós, além de pecadores, somos também pecadores culpados, e a nossa consciência nos diz isso. Faleceu, creio que o ano retrasado, Dr. Russell Shedd, um teólogo aqui do Brasil, respeitado e conhecido no Brasil todo entre os evangélicos, também escritor. E ele escreveu o seguinte numa meditação sua: acho irônico que muitos pastores que poderiam orientar suas igrejas sobre o pecado e a culpa estão cada vez mais procurando soluções psicológicas. Cristo crucificado. Meu irmão, naquele dia, minha irmã, meu amigo aqui, naquele dia, algo terrível aconteceu. Aquilo foi sangrento. Aquilo foi calamitoso. Para aquilo acontecer, meu irmão, de existir algo sério demais que justifique aquilo. Por isso o apóstolo Paulo se move e escreve: acima de tudo, primeiramente, Cristo crucificado, e tudo mais há de ser tratado e discutido em cima disto. Sim, certas outras coisas serão discutidas. Ele escreve sobre casamento, família, sobre relacionamento profissional, sobre dinheiro, sim, mas tudo a partir desta questão do Cristo crucificado, e crucificado por pecadores. Não podemos perder isso de vista. E você, lembre-se que esta é a questão essencial: confessar a realidade do pecado. Cristo crucificado exige isso de você, e aponta que a solução do seu caminho, da sua existência, passa por aí. É verdade que nós temos as complicações emocionais decorrentes de que o pecado nos aviltou em todas as nossas facetas, inclusive em nossas emoções. E precisamos lidar com isso, sim. E mesmo depois de convertidos, nós temos ainda coisas a serem tratadas no âmbito das nossas emoções, temos, mas haveremos de tratar em cima da plataforma de que já confessamos a realidade do pecado em Cristo crucificado. E agora Deus haverá de trabalhar em nós todas as questões éticas, de comportamento, emocionais, visão de vida e etc. Desconversar o pecado é o grande erro, porque a solução, a raiz do problema está ali. A perturbação emocional, relacional, é consequência. Não adianta tratar os sintomas se não tratou a raiz do problema. Por isso precisamos pregar a Cristo e Cristo crucificado. Alguns de vocês se lembram da história daquela igreja nova, ou melhor, uma igreja que construiu um prédio novo, um belo prédio, não muito grande, mas lá estava o dia da inauguração e colocaram na fachada a frase que orientaria aquela igreja: pregamos
a Cristo crucificado, certamente inspirados nesse texto do apóstolo Paulo. Pregamos a Cristo crucificado, um belo moto para a igreja existir, para se identificar. Todos que passavam pela rua sabiam sobre o que aquela igreja era. Pregamos a Cristo crucificado. E diz a história que na frente havia um belo jardim, não muito grande, e plantaram junto à parede da fachada também uma trepadeira. E o tempo foi passando da vida daquela igreja, uma igreja evangélica de verdade, uma igreja que pregava o evangelho conforme as escrituras ensinam, não conforme a cultura quer. Uma igreja fiel ao que? A pregar Cristo crucificado. E ali as pessoas eram transformadas na sua raiz e alcançadas para o reino de Deus através do perdão, na transformação da cruz do Cristo que morre na cruz. Mas o tempo vai passando. E as pessoas da igreja vão mudando, gerações. E aquela rama, aquela trepadeira também vai crescendo lá na frente. E chega um dia que ela cresce para um lado e ela tampa a palavra crucificado. E sabe, diz a história que o mesmo acontecia na igreja. Agora esta igreja não pregava mais a Cristo crucificado. Lá na fachada se lia: pregamos a Cristo. Ninguém via a palavra crucificado. Dentro da igreja, do púlpito, o que se fazia? Pregava-se a Cristo, sem falar da cruz. Pregava-se Cristo sem a cruz. Pregavam o que então? Cristo, o exemplo moral, o exemplo de transformação, de bondade, de social, de cuidar do próximo. Esse Cristo está até um pouco guru. Falavam da experiência sentimental, esse Cristo tão quentinho e gostoso, tão bonzinho. Pregamos a Cristo. Mas quando o carro começa a ir para o brejo, ele não para, ele vai até o fim. Aí diz a história que a rama cresceu um pouquinho mais, e agora ela avançou para a palavra Cristo, e sobrou na fachada apenas o verbo pregamos. E a igreja também evoluiu, porque quando começa a questão de geração, e ela vai dar no pior. E o que se pregava agora? Pregava. Então o quê? Psicologia, autoajuda, motivação. Pregamos. Você vai se sentir bem aqui. Palavras. Vamos falar de Deus. E você vai sentir aqui, esse Deus que não exige uma cruz, não tem cruz, nem precisa de Cristo então. Um Deus que vai ser a sua motivação, tudo dar certo, e etc. E seus conflitos emocionais vão ser apaziguados. Só pregamos. Essa igreja jamais deixe de pregar a Jesus Cristo crucificado. Porque o dia que perdermos isso, nós vamos sobrar um monte de água morna que serve para nada. Há um problema sério de raiz no ser humano. E a palavra pecado ainda está em validade. E a questão está aí. E se não for resolvido aí, não será resolvido o drama humano na área da afetividade. Confesse a realidade do pecado. Interprete-se pelo Cristo crucificado. Como é que vamos interpretar então? Pelo Cristo crucificado. Ele foi crucificado? Foi. Por que ele foi crucificado? Meus irmãos, isso aí nos coloca na contramão com o pensamento humanista que domina a academia, as artes, até a política. Se Cristo foi crucificado, isso diz um caminhão de coisas sobre quem eu sou. Me define inclusive antropologicamente. Eu sou uma criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto,
uma criatura com capacidade de relacionamento com o próximo e com Deus, no nível moral primeiramente. E a cruz diz também então que eu errei, falhei. Isso chama-se pecado. Errei, sou errado, sou culpado, moralmente fracassado. Todo ser humano é. Por isso ele vai dizer, por iniciativa de Deus, dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Há uma lei moral que reflete então a vontade e o caráter de Deus. Até o amor de Deus é moral. Escute bem, o amor de Deus não é um mero sentimentalismo, afetividade. O amor de Deus, se você estudar as Escrituras, se você olhar a cruz, expressão do amor de Deus, ele é primeiramente moral, ético, tem tudo a ver com santidade e pecado. Amor para o cristão não é um mero sentimentalismo aleatório, jogado ao ar, etéreo. Tem tudo a ver com o caráter de Deus. Por isso eu, como ser humano, sou moral. Mas a cruz diz que sou pecador também. Sou culpado, há culpa. E que o meu problema é a culpa. E o meu rompimento, então, minha distância de Deus por causa do pecado e da minha culpa. Eu preciso do que então? De um resgate. Quem vai me resgatar? Eu mesmo. A cruz diz que não é possível. Por isso que Jesus Cristo veio. A cruz diz não somente que eu sou falido moralmente, como eu sou impotente para resolver isto, para resgatar a minha culpa. Por isso Cristo vai à cruz. Eu preciso de um redentor e só Ele pode ser o meu redentor, pode me resgatar. Eu preciso da cruz, eu preciso do Cristo crucificado. E ali então eu confesso o meu pecado, porque se Cristo morreu por mim, é porque Ele tomou sobre Ele o meu pecado e a minha culpa. E eu então confesso isso, aí começa a cura interior. Aí começa a cura interior e é a base dessa cura. E agora eu clamo pelo perdão de Deus com muita humildade. Sou carente de perdão que não mereço. É a cruz. E ali então eu experimento uma nova vida, perdoado por Jesus Cristo, religado com Deus, vivo para o Senhor. E agora Deus vai trabalhar uma série de coisas que o pecado fez em minha vida e deixa os seus rastros. Confesse a realidade do pecado. Você já chegou lá. A realidade do pecado convulsiona a estrutura do ser humano, que é essencialmente moral, mas é resgatada, louvado seja Deus, se houver confissão diante do Cristo crucificado. Ah, solução de uma vez, solução eterna. Mesmo na conturbação minha, muitas vezes emocional, afetiva, eu sei que eu sei lá dentro, que Cristo morreu a minha morte, e por Ele, não por mim, não pela minha afetividade, mas por Ele, sou de Deus para todo sempre. E que Deus vai me guiar, me sustentar nas minhas misérias, inclusive. Pecado, algo tão real, tremendo. Conta a história de que numa igreja havia reunião de oração e havia um conselheiro da igreja que sempre orava, uma oração bonita. Ele tinha algumas expressões dele, própria dele, que ele gostava de usar na oração. Então ele sempre treinava a oração dele dizendo: ó Deus, há tantas coisas na minha alma que não estão bem. Ó Deus, remove essas teias de aranhas da minha alma. Vinha a próxima reunião de oração, aquele irmão tomava a palavra, orava muito bem em público, e geralmente acabava novamente: ó Deus, remove essas teias de aranha da minha alma. Isso aconteceu muitas vezes, e conta a história que um dia um outro irmão orando disse: ó Deus, quero orar pelo conselheiro aqui. Ó Deus, remove a aranha da alma dele. Mas não é uma questão de teia, nem de aranha. O negócio é muito mais sério, meu irmão. Meu amigo exigiu a
crucificação de Jesus Cristo. Não é uma questão de sentimentos. Há um fracasso moral e uma culpa e uma distância de Deus, que somente Deus e Deus em Cristo, com uma morte de cruz, pode reparar. E a eternidade sua está em jogo em cima disto. Cresci ouvindo cânticos que nossa igreja conhece, cânticos que falavam meu coração, que impactaram o meu entendimento. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Ah, foi na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Já chegou isso à sua vida? O cântico continua. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Feliz é aquele que pode cantar esse cântico. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Não é uma questão de eu ser o que não sou, serei o que eu serei. De vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo essa cruz, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar, e levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão, não afetividade, não eu ser mais do que eu preciso ser, mas para me dar perdão. Oh, eu me alegro na cruz, dela me vem graça e luz para a minha santificação. Ah, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. E vamos orar.